Senhor Espírito Santo, eu te agradeço, te louvo por mais um dia, por esse momento onde compartilharemos mais uma das suas riquezas que existem dentro da tua palavra. Senhor Espírito Santo, seja o Senhor à frente de mim, me guiando, me direcionando em cada palavra. Senhor, alcança os corações os desejosos, alcança os fracos, os enfermos, os que se encontram cativos, os que se afastaram de tua presença. Vai de encontro ao cego, ao surdo, aos que têm a mente cauterizada. Pai, quebra as barreiras. A tua palavra, Senhor, cumpra o propósito ao qual ela foi enviada. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amados, hoje eu gostaria de falar acerca do tema praticando a tolerância entre os membros do corpo de Cristo, tendo ser um tema muito importante para o momento que nós vivemos, e o Senhor Espírito Santo me inspirou, me chamou a atenção a esse tema justamente através de uma mensagem que foi ministrada pelos meus pastores, a Nilva e Jones, onde o Senhor falou muito forte comigo e me inspirou, a gravar essa mensagem. Romanos capítulo 14, versículo 13 diz: portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos o nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Aqui, amados irmãos, nós podemos ver o apóstolo Paulo abordando um tema muito importante, óbvio, que é a tolerância dentro do corpo de Cristo. Ele inicia o capítulo 14 afirmando de uma forma clara e objetiva que os irmãos da igreja de Roma deveriam aceitar todo aquele que era fraco na fé, sem a preocupação em debater assuntos que causariam qualquer tipo de controvérsia. Aliás, que hoje o que vemos muito, infelizmente, é esse debate, essas discussões entre irmãos. Voltando, amados, tudo porque naquela época muitos cristãos judeus não estavam dispostos a abrir mão de certas doutrinas da tradição e exigências do judaísmo em relação às restrições alimentares, a guarda do sábado, com os rituais envolvidos, a celebração de dias especiais, etc. Essas pessoas, amados, tinham uma enorme dificuldade em compreender os ritos da lei em relação à nova vida em Cristo que elas estavam levando, tornando-se muito intransigentes e críticos ao extremo em relação às pessoas que estavam desfrutando abundantemente da graça. Curiosamente, esse texto vem para nos alertar, como eu comentei inicialmente, onde hoje nós vemos muitas discussões acerca de um tem uma opinião, o outro tem outra opinião, e o corpo de Cristo ele briga entre si. Hoje nós não devemos nos tornar pessoas obstinadas em criticar o nosso irmão justamente porque ele não segue o mesmo ritmo que nós seguimos. Eu tenho um ritmo, meu irmão tem outro ritmo. Cada um tem um nível espiritual diferente um do outro. Não que um seja melhor que o outro, mas cada um está em uma condição, numa intimidade com o Senhor Jesus. A verdade é que hoje nós vemos uma diversidade dentro da igreja muito grande. Dentro da igreja de Cristo há uma diversidade. Justamente porque cada um é chamado para um propósito específico, e aquilo que o Senhor exigir da minha pessoa não será igual para o meu irmão. Deus ele exige coisas diferentes para cada membro do seu corpo.
A um ele exige algo, a outro ele exige outra coisa. Há uma variedade de exigências. Cabe aqui a gente ficar dando exemplos, até para que o propósito aqui não é ferir, não é levantar se A, B ou C está certo. O propósito aqui que o Senhor colocou em meu coração, que Ele falou a mim, é refletirmos sobre a tolerância que devemos ter. Nós podemos ver esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje exatamente no versículo 2, onde Paulo diz que um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. No entanto, ele afirma no versículo seguinte: aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E o que não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Ou seja, amados, Paulo estava dizendo que as pessoas deveriam se tolerar mutuamente, respeitando as práticas tanto de gentios convertidos quanto judeus cristãos, porque ambos haviam sido aceitos por Deus, e é justamente o que vemos nos dias atuais. Irmãos criticando uns aos outros, e pior, tocando onde não deveriam tocar. As pessoas tocam na unção dos irmãos. Eu não posso tocar na unção do meu irmão. Ele tem um chamado específico. Ele tem uma experiência, uma intimidade com Deus específica. Quem sou eu para julgar se os costumes praticados pelo meu irmão está correto ou não? E aí eu trago um outro comentário de Paulo. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai? E permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Independente da minha linha teológica, dos meus costumes, ou qualquer coisa que seja diferente daquilo que eu faço, o Senhor cuida de cada um que o busca. E ai de mim em tocar na menina dos olhos, como está escrito no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Porquanto qualquer que tocar em vós, fere a menina dos olhos de Deus. Ai de mim, amados, tocar no meu irmão. Ai de mim tocar no meu irmão, independente de qualquer coisa. Outro detalhe, o meu irmão faz parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do mesmo corpo. Não tem sentido algum ficarmos criando discussões desnecessárias. Há uma frase bem interessante que diz assim: a unidade da igreja nem sempre será obtida por meio de uma unanimidade teológica, porém muitas vezes no serviço humilde, generoso e compreensível do amor fraternal em Cristo. Então, obviamente, essa frase não é minha, né? Eu retirei de um comentário de uma das Bíblias que eu tenho. E obviamente que ele está dizendo aqui, não há uma unanimidade teológica, isso é fato. Mas o que importa é o que cada um sirva a Deus de uma maneira humilde, generosa e compreensível. Que de fato as pessoas elas transbordem em si o amor fraternal de Cristo. Se nós seguimos ao Senhor Jesus, Ele produz os frutos do Seu Espírito Santo em nós. Ou seja, nós temos o amor de Cristo para dar ao mundo, independente da nossa linha teológica. Outro detalhe, há uma passagem muito interessante em Marcos capítulo 9,
versículo 38, diz assim: Contou-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois, afinal, ele não era um dos nossos. E Jesus disse: Não o impeçais. Ponderou Jesus: Ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está ao nosso favor. Independente da linha teológica, Jesus diz: quem não é contra nós está a nosso favor. O que importa, amados, é que o nosso objetivo é pregar Jesus. Esse é o que importa. Não cabe a nós julgar, porque um dia, amados, nós vamos prestar conta de tudo. Então, se eu mantenho a minha maneira obstinada em criticar o meu irmão, eu com certeza, eu darei conta de tudo que eu estou falando. E outro detalhe, eu estou criando uma ruptura no corpo de Cristo. É isso que as pessoas não entendem. Quando nós falamos e criticamos o irmão, nós criamos uma ferida dentro do corpo de Cristo. Quem sofre? O próprio corpo de Cristo. E Jesus, nosso cabeça, sofre mais ainda, amados. Jesus não se alegra dessas discussões. Para que eu possa concluir, amados, Paulo ainda nos dá um alerta no versículo 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu igualmente porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, ou seja, amados, daremos conta de tudo, como acabei de dizer. Se você não concorda com algo, não julgue, não critique, mas ore ao Senhor Espírito Santo para que Ele te dê o entendimento acerca de determinada situação. Outra coisa, ao invés de ficarmos criticando, nós deveríamos praticar o amor de Deus, como eu disse anteriormente. Ponto interessante, né? O curioso é que se nós colocarmos um pedestal julgando A, B e C, por não estarem no mesmo nível que o nosso, mas na verdade nos colocamos como verdadeiros arrogantes, pois se realmente nos consideramos servos de Jesus, no mínimo deveríamos fazer o que ele fazia: levar o amor de Deus a todos, sem acepção de pessoas. Que cada um de nós possamos refletir acerca das nossas atitudes. Deixemos de ser juízes, pois o mundo já está cheio, amados. E passamos a ser um verdadeiro imitador de Cristo, cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus. Então eu concluo essa mensagem dizendo: abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos o nosso coração e não colocarmos qualquer pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Pai, eu te agradeço, te louvo mais uma vez por essa mensagem. O Senhor abençoe a vida de todo aquele que estiver ouvindo, que cada um possa refletir em Ti, possa buscar a Ti, refletir acerca de tudo que está acontecendo, para que naquele grande dia, Senhor, nós estejamos íntegros diante da Tua vinda e nós sejamos encontrados sem qualquer mácula para vivermos no Teu reino. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus.